Começando aqui a nossa live, então, às 5 horas da semana Empatia na Prática. Quem estava com a gente agora no convite, fizemos um teste alguns minutinhos antes. Hoje a nossa convidada especial é a Ângela Mendes, que mora nos Estados Unidos, mas se divide entre Portugal e Estados Unidos, tem um trabalho de life coach. E viva, Sandra e Yuri, bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Agora vamos começar a live. Madalena, Mayra, sejam bem-vindos. Agora começando mesmo. Hoje a minha convidada é a Ângela Mendes, que tem um trabalho lindo de coach, de life coach, e em português e inglês. Ela tem grupos, né, nos Estados Unidos e em Portugal. Então, para quem está aqui no Brasil, às 5 horas, e para quem nossos amigos de Portugal, às 9 horas. A Ângela é irmã de uma amiga muito querida de Portugal, né? Que eu vivi a minha adolescência em Portugal. Meu pai gostava muito. Tia Ângela, todas as Ângelas da família aqui entrando, que alegria. E uma amizade que a Carla, né, com mais, que agora a gente estava pensando, há mais de 25 anos, nossa amizade muito através de cartas, a gente escrevia muita carta e eu até falei, agora seria um bom momento para a gente retomar essas cartas, né, quem sabe criar algum... Viva Carla, tá aqui. Agora estamos esperando a Ângela que está chegando para a gente transmitir ao vivo. Então, quanto é importante, né, eu vejo que eu tenho a minha vida, nós temos, né, a nossa vida muito documentada nessas cartas, essas mudanças. Era muito na adolescência, eu vivi dos 13 aos 17 anos que eu morei em Portugal com meu pai. E depois nós nos reencontramos em 97, né, quando meu pai veio a falecer, lá que eu fui cuidar dele em Portugal. E agora, mais recentemente, 2016, que eu voltei, né, 20 anos depois, a viagem dos sonhos minha e da minha irmã, que a gente voltou a Portugal e aí nos reencontramos, né, a Carla, a tia Ângela, um beijinho muito rápido porque não dava tempo, mas nos encontramos. E a Ângela mesmo é uma... Eu vi, Ângela Reis, tia Ângela, muitos beijinhos. Pena que a gente não pode se ver, né? Espero que vocês estejam muito bem aí em casa, em Portugal, sem sair, né? Muito seguras, tomando todos os cuidados. Nossos vizinhos também, Dona Leonor, Leonardo, que moram na mesma casa, né, do meu pai, vizinhos do meu pai, que continua, eu falo da família Fernandes. Depois eu até casei com o Tarcísio, que é Fernandes, para ter o sobrenome Fernandes, e acrescentei o sobrenome. Ele falava que ele era o meu pai português, o seu Leonardo Fernandes. Espero que eles também estejam bem. Isabel, que é também das amigas, não sei se depois pode ouvir, né, que eu sei que ela tá no Instagram, pode ver a live depois. E quanta história, né, quanto que a gente traz. Eu estava falando com a Ângela que a gente não se conhece pessoalmente, a nossa conexão é muito mais virtual, mas que é tão real, tão afetiva, né? A gente nunca se encontrou, mas todo o nosso encontro foi muito, muito importante. Quanto que ela me ajudou muito com as sessões aí de coach, de olhar para dentro, né? De conseguir parar e olhar para mim e ver o que eu preciso nesse momento, como é que eu posso melhorar o meu trabalho nesse momento, esse virar para si, virar para nós. A Angela chegou agora, que bom, vamos lá. E o quanto que isso é difícil, né? Principalmente quando a gente está vivendo uma crise como essa, que é mundial, uma pandemia, mas quando a gente está vivendo as nossas crises. Ah, viva! Chegou! Ah, ok. Eu já estava lá falando com todos os amigos, diz que a sua mãe está na live, a Carla também, a Guinha. Alô, alô. Eu E... estava à espera e pensei, então, mas a Mayra nunca mais entra? Pois é, daí eu já entro e você tem que entrar de novo. Daí assim. Alô, olá, boa tarde, boa Agora noite sim. em Portugal, boa tarde no Brasil. Obrigada, Mairo.
Eu que te agradeço, estava contando um pouco do seu trabalho incrível, né? O objetivo, né, dessas lives, dessa semana Empatia na Prática, que eu vi, já estamos na segunda semana, quase amanhã terminamos a segunda semana. Aí trazer um pouco dessa empatia que virou, não é de repente, a gente que já, né, trabalha com diálogo, com pessoas, com sentimento, a gente já tem isso no nosso vocabulário, mas de repente a empatia virou palavra da moda e tão essencial, né? Os países juntos pensando, né, em soluções, as pessoas se ajudando, né, os vizinhos, as famílias, né? A gente tem que conviver, a gente tem que achar, né, maneiras mais pacíficas, mais saudáveis para os nossos relacionamentos mais próximos, né? Eu vejo aqui com os meninos a cada dia, né, os desafios que a gente vive e quanto que cada um tá dando o seu melhor. Foi bonito, ontem eu pus uma enquete no Stories, eu falei qual empatia que você vivenciou, né, como você vivenciou a empatia nesse momento. E o Gabriel respondeu, meu filho mais velho de 13 anos, ele falou: o Lucas fez brigadeiro ontem pra gente, né? Brigadeiro, aquele docinho brasileiro que a gente adora. E o Gabriel estava reclamando que a gente não tem doces aqui em casa, porque eu estava muito nessa coisa das frutas, das verduras, e ele tá que é doce, que é doce. Agora na Páscoa vamos ter chocolate. E o Lucas, tudo a gente estava muito nessa coisa de fazer, né? O Lucas fez pão outro dia, ele gosta muito de cozinhar, tá? E fez os brigadeiros, e ele falando como exemplo de empatia do irmão que fez brigadeiro, a pipoca que a gente faz. Então, quer dizer, pequenas coisas tão simples Que faz e toda a diferença. faz toda a diferença que ele percebeu aí como uma vivência de empatia. E é isso, né? Empatia vai desde coisas tão simples, né? Como escutar, como fazer uma comida gostosa, como levar um copo d'água. Meu marido, quando fica nas reuniões intermináveis, levar, eu falei, você bebeu água? Levei água. Até as grandes, né? Os E grandes para mim, projetos. a Maro conhece, quem não conhece o meu trabalho, eu gosto de um gesto que eu acho que define exatamente aquilo que é a minha prática. E a minha prática começa em mim, porque eu Sim. acredito no que o Gandhi falou, que eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, se eu quero ver um mundo empático na sua prática, eu tenho que ter empatia, mas a empatia tem que começar por mim, pelo meu mundo interior. E eu acho que é muito complicado nós falarmos de empatia. A Marot fala que está na moda, e está na moda, felizmente. Eu acho que a Brené Brown trouxe de volta o convite a vivermos de uma forma mais empática, com o seu convite de nós abraçarmos a nossa vergonha e abraçarmos exatamente aquelas emoções e aquelas sensações que nós acabamos por desonrar no passado. E para mim não há empatia se eu não tiver empatia pelo meu estado neste momento. E esse é o desafio. O desafio para mim não é tanto a empatia com o outro. A maior parte de nós que trabalha ao serviço do outro tem empatia demais. Eu diria quase que uma empatia não benéfica, uma empatia não útil e uma empatia não saudável. Não quer dizer que eu seja contra a empatia. Eu acredito é que temos que ser empáticos de uma forma que seja útil, benéfica e saudável. Porque se eu não consigo dar-me a mim, eu não consigo estar ao serviço. Eu estou ao serviço, só que eu vou morrer de exaustão. Eu vou esgotar, eu vou ficar ressentida contra o sistema, contra os outros, contra o mundo, e eu vou acabar por me envenenar com a minha boa intenção, que é muito boa, e eu falo por experiência. Nós acabamos por nos envenenarmos, pura e simplesmente porque não conseguimos segurar e ter empatia pela nossa dor, como a Maro começou a falar, numa altura onde nós estamos a sofrer perdas constantes, não só na melhor das hipóteses, porque há pessoas que estão a perder algo concreto, como a perder trabalho, empregos, rendimento, a perder pessoas, mas de uma forma geral todos nós estamos a perder de liberdades, estamos a tocar no tal luto que falou, desta perda que é tão importante tocar. Mas se eu não sei viver na perda, eu não vou conseguir sentir o que o outro sente quando vive uma perda.
E isso para mim é a empatia que é importante, é eu ter espaço para segurar o campo onde o outro acontece. E o outro às vezes acontece em campos que não são os meus, que eu desconheço. E então eu não posso ficar a viver no campo do outro, mas eu posso sentir a dor que o outro está a sentir. E a maior parte das pessoas empáticas pergunta, mas se eu sentir a dor de todos, como é que eu vou ficar no fim do dia? Se eu estiver constantemente ao serviço, é uma pergunta que eu tenho. Como é que eu faço o que eu faço e eu sinto a dor do outro, mas não me afundo nela? Como é que eu não carrego com a dor do outro? Preocupa mais vezes, claro, porque eu acho que faz parte deste movimento empático também ser um movimento ativo, um movimento para aliviar sofrimento. Mas se eu não consigo aliviar o meu sofrimento, eu não consigo aliviar o sofrimento do outro. E não é um convite ao egoísmo, é um convite a honrar o nosso pedido mais íntimo de empatia, de conexão, de ligação, de estar ao serviço, de sentir, porque é um convite para nós sentirmos. E isso eu acho que é muito importante e faz parte da tal pausa que a Marô me convidou a falar. Se eu não tiver uma pausa, eu não consigo digerir. Eu estou a ver que estão entrando pessoas. Quem tiver Maria perguntas, façam, estejam à vontade para fazer perguntas de coisas específicas ou não. Estou aqui mesmo para isso. O convite é a pausa, mas é uma pausa ativa. Sim. Porque fisicamente nós podemos pausar, nós podemos estar parados e estamos, normalmente quando dormimos é a pausa do ciclo noturno, diurno. Por exemplo, nós queremos os profissionais de saúde a cuidarem bem da sua saúde e das suas vidas e eles ficarem doentes, estamos mal. É exatamente esse o princípio do meu trabalho. É que se os nossos profissionais de saúde não se protegerem, nós ficamos piores. Sim. E é importante que eles primeiro ponham a máscara. Eu dava o exemplo nos aviões, primeiro temos que pôr a máscara de oxigênio em nós, agora a analogia é real e concreta, é preciso eles porem a máscara útil, benéfica e saudável, diz a Lucha. E é porque quando nós somos úteis, benéficos e saudáveis, então não é o que nós fazemos, porque nós achamos que quem está ao serviço do outro é sempre bom. E eu acho que não. Estar ao serviço do outro sem estar ao serviço de mim mesma não é sempre bom. Sim. É o que tem acontecido, né? A Carla falou dos médicos. Ontem eu vi no jornal a médica chinesa que trouxe, né, os brasileiros que estavam aqui para o Brasil, ela agora se descobriu, e ela assim, que ela que faz toda os treinamentos para lavar a mão, para o uso da máscara da forma certa, ela é a pessoa mais cuidadosa possível. Ela tá com o Covid agora, teve que se afastar, né? Gravou, tá com sintomas leves, tal, gravou a fala dela ontem no jornal falando, mas é isso. Agora ela tá tendo, eles se retiram, né? E tem que cuidar da saúde deles primeiro. Eles não podem estar a serviço. Eu acho uma analogia boa do que você falava, essa autoempatia, né? Primeiro eu tenho que cuidar de mim para depois, e até agora, claro, nesse momento, para evitar toda a contaminação, tudo, mas claro. não tem outro jeito, né? Não, e a Maro sabe, eu já falava isso antes de Covid, e não é contagioso, e não é perigoso, e não é assim tão automático, mas eu sempre falo isso para mães, principalmente. Sim. O meu filho está com isto, tem aquilo, eu primeiro tenho que olhar para mim. O meu filho não dorme, tem insónias, está com pesadelos. Eu primeiro tenho que olhar para mim. Se eu não consigo segurar o meu próprio medo, a minha própria dor, eu não vou ter espaço para segurar a dor do meu filho. O medo do meu filho. Se eu não aceito o meu próprio medo, eu não consigo segurar o medo que o meu filho tem. Eu vou querer ajudar o meu filho a resolver o medo. E ele,
vai sentir a intenção da mãe é boa. Vamos ajudar ele a viver sem medo. Mas o que ele vai sentir é que ele está muito errado. Porque ele precisa de resolver esta coisa de medo. Então, esta boa intenção da mãe, que é ajudar a construir, e é saudável a intenção da mãe, acaba por ser transmitida ou entendida de uma forma que pode não ser útil, benéfica e saudável. Sim. Então, o principal, a nível emocional, claro, a nível físico, temos que educar para que sejamos todos funcionais e benéficos na sociedade, mas é muito importante eu sentir o quanto é meu, o quanto não é meu. E aí é a pausa. O meu convite à pausa não é um convite que eu tenho que parar. É um convite que eu tenho que me virar para mim, fazer uma pausa interior, observar-me interiormente, reconhecer o que está aqui, aceitar, o A da pausa, aceitar, e realmente quando eu pauso, eu vejo o que é que eu posso usar do que está aqui. O que está aqui é o que eu tenho que usar. Eu estava a ler um artigo que aqui nos Estados Unidos eles estão a criar alternativas aos ventiladores. Foi inspirado num hospital em África, que já não me lembro qual, mas que eles usam uns ventiladores manuais. Manuais. Exatamente porque é importante utilizar o que está ao dispor. Se nós ficamos à espera dos ventiladores de milhares de dólares, então não vamos criar soluções, não vamos encontrar uma alternativa, mas para isso nós temos que começar com o que há. E se começamos o que há, nós temos muito mais poder. Se reconhecemos que o que está aqui pode ser utilizado, então nós vamos ser muito mais criativos. E os professores que trabalham em escolas sem recursos sabem isso melhor que os outros. Uma coisa é numa escola onde se encomenda o material todo e o material vem, outra coisa é uma escola onde não há material e a criatividade muitas das vezes explode e a cooperação e a interajuda explode exatamente por isso. Porque nós soubemos pausar, soubemos observar, soubemos estar com aquilo que é nosso. E quando sabemos estar com aquilo que é nosso, nós usamos o que está ao nosso dispor e as possibilidades aparecem de uma forma sensible, com sentido. E o sentido para mim é sentido mental, racional, que faz sentido, mas é sentido também no coração, com sensação, com carinho, com cuidado, com atenção no sentido de cuidar, de nutrir. E isso para mim é muito importante. E a pausa acaba por implicar a exploração. O explorar deste momento, que é super adequado na fase onde nós estamos. Nós estamos todos a passar por uma perda, estamos todos a passar por um luto, muitos estão a sentir medo da vida, medo de perder alguém que gostamos, medo de perder trabalho, medo do que vem aí com as economias, medo de quando é que isto vai acabar, medo se nós aguentamos este distanciamento físico, o tempo que ele é necessário para prevenir algo maior. Há muita emoção que está a vir ao de cima. E é aí que eu tenho que começar. A Marô perguntou qual é a minha prática, como é que eu estou a lidar com este desafio. Eu gosto de pensar que a vida me preparou para isto mesmo. Eu já trabalho online há muito tempo. A Marô falou que nós não nos conhecemos fisicamente, conhecemos-nos assim e trabalhamos assim. Para mim não há distância emocional. Há distância física, mas eu já vivo longe da minha família, dos meus amigos mais próximos, da longa data, há muito tempo. E saber que é possível viver longe sem que haja distância ajuda-me a apaziguar que é tranquilo.
Eu já tenho essa experiência em mim. E é o meu recurso, é eu saber que é possível. É possível na minha prática. O meu primeiro isolamento, antes destas tecnologias, quando eu saí, deixei a família para ir para longe, foi muito mais complicado. Mas ajuda-me a reconhecer a dificuldade que eu tive, ajuda-me a reconhecer a dificuldade que as pessoas estão a ter agora. Então, Sim. quando eu toco na minha dificuldade, eu tenho campo para receber a dificuldade do outro. A minha prática diária também não mudou muito. Eu acho que reforcei algumas coisas que, pela minha prática, eu sei que são fundamentais. Eu reforcei o tempo para mim, eu reforcei a minha pausa, eu reforcei a minha meditação. Estou a fazer alternado meditações guiadas ou que agora estão a surgir das pessoas que eu sigo ou porque elas me vêm ter comigo, e estou a fazer tempo de explorar o meu estado interior. Eu chamo a minha prática uma higiene emocional. Sim. Nós temos sempre tempo para tomar banho, para escovar os dentes, para escovar o cabelo. Nós encontramos sempre tempo para nos vestirmos de alguma maneira. E eu digo que nós encontramos sempre tempo para aquilo que nos é importante e prioritário. As mães, mais que ninguém, sabem isso. Não Sim. tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. O filho fica doente e de repente há tempo para ficar com o filho, há tempo para cuidar, há tempo para estar, há tempo. Então o tempo existe não pelo tempo cronológico, mas o tempo existe pela escolha que eu faço neste momento. Mas para eu estar no meu poder de escolha, eu acho que eu preciso de pausar, eu preciso de me virar para mim e eu preciso de reconhecer o poder que eu tenho neste momento. Não de estar no automático, que é para mim, a prática da pausa só traz isso, porque senão nós estamos muito, e nesta fase nós estamos muito na fuga-luta. A luta-fuga, que é uma resposta instintiva do nosso sistema, está a Sim. ser muito ativada neste momento. E ainda O bem que medo, está. né? O Medo medo vem daí, é né? É. a ameaça Ameaça, é. do desconhecido, e é muito humano nós termos medo do desconhecido. É aquilo que nos protege. Se nós não conhecemos, não sabemos se estamos seguros, nós protegemos. Só que a nossa proteção vem em forma de luta e de fuga. E a pausa contrabalança a ativação do sistema simpático, que está sempre no vai, 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 fazer, 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 mais, vai ativar o sistema parasimpático, muito mais de resposta, de repouso, de calma, de distância, de dormir, de recuperar. E quando nós pausamos, mesmo que seja uma respiração, às vezes eu vou aquecer água para um chá, ou eu não tenho tempo para muita coisa. Eu estou a tirar a louça da máquina enquanto estou a fazer outra coisa, mas enquanto eu entro nesse contacto, eu foco na minha respiração. Eu não tenho que estar a pensar em nada, eu viro para dentro e isso para mim é uma pausa. Eu estou ativa, eu estou a fazer coisas, eu estou-me a mexer, mas eu estou parada porque eu estou a ver no meu sistema o que é que está lá. Eu estou em aceitação e reconhecimento daquilo que está. Às vezes paro fisicamente. Eu pratico Qigong, eu tenho aulas de Qigong, e quando eu faço essas pausas na cozinha, normalmente é o mais fácil, quando eu estou a ir tirar uma coisa antes de comer, ou a preparar, ou à espera de fazer, eu paro e paro só esta respiração que eu sugeri no meu post. Como é que eu paro uma respiração? O tempo de um inspirar e de um expirar. Como é que eu me dou autorização só para estar aqui nesta pausa? Um inspirar e um expirar. É como se, ao sentir o que é que acontece no meu corpo, quando isso acontece, eu já estou a dizer ao meu sistema, aqui e agora, está tudo certo. Está tudo certo. Não falta nada, eu respiro. Eu respiro.
E isso faz o reset, isso redefine um pouco a aceleração dos pensamentos, o bombardear das notícias, a exigência dos filhos em Uhum. casa. Porque eu digo muito, e já fiz a experiência, apesar de não ser mãe, quando eu quero que alguém acalme, eu tenho que estar calma. Porque uma mãe a abanar um bebê, a falar, para de Não chorar, funciona. não funciona. Agora, uma mãe que respira e que sente o que está, a frustração, o cansaço, o ressentimento de ter que fazer tudo sozinha. Uma mãe que entra em contato com tudo o que é dela, que aceita exatamente onde ela está neste momento, com raiva, com tudo o que é a sua verdade. Uma mãe que tem espaço para receber tudo isto, é uma mãe que vai ser a mãe que aquela criança precisa. Pode até verbalizar, eu estou muito frustrada, mas a frustração não está a tomar conta. Ela está Uhum. presente com a frustração dela. Ela não está a deitar a frustração dela em cima do filho. Em cima do outro, Ela né? É. fala, eu estou muito frustrada e neste momento eu não vou falar como eu quero. Ontem vi uma frase: substituir, vai ficar tudo bem. Um professor espanhol dizia, já está tudo bem. Eu tenho algumas resistências com essa frase. O vai ficar tudo bem convida-me a pausar e eu a ver o que é que me faz eu repetir essa frase tantas vezes. Claro que todos nós queremos que vá ficar tudo bem. E claro que o professor espanhol tem razão, já está tudo bem, eu respiro, Sim. eu estou aqui, eu estou vivo, está tudo bem. Mas esta nossa fuga de sair deste momento para um futuro imaginário onde vai ficar tudo bem, faz deste momento errado. Sim. Como se E eu isso é o tivesse que que não. consertar alguma coisa, né? Exato. E fisicamente era o exemplo que a Marô estava a falar do terremoto. Sim, Quando sim. existe realmente uma ameaça, eu tenho que olhar para onde eu estou nesta ameaça. Mas eu tenho que estar no meu poder de escolha, no meu momento agora, de como é que eu quero viver esta ameaça. Então não é vai ficar tudo bem comigo quando tudo estiver certo, de volta à normalidade, que eu não acredito, Que não mas existe. quando tudo estiver certo, então eu fico bem. E a pergunta no meu poder neste momento de pausa é: o que é que está tudo bem aqui, agora, como está? É Uhum. quem é que eu quero ser com as coisas como estão? Esse é o pedido. Sim. A minha Esse atitude, né? Qual é a atitude que minha eu atitude. escolho? E a minha atitude não pode estar dependente da situação. Se a minha atitude está Sim. dependente da situação, como é que eu vou viver esta quarentena? Como é que eu vou viver o tempo que for preciso, este espaço? Não é possível. E aí as crianças nos ajudam, né? A gente começou no domingo, foi o dia da faxina, daí tiramos todas as capas do sofá e agora o sofá tá sem capa, porque é pesado, daí o Tarcísio não pôs, tá? Só que virou uma espuma, tá tudo branco a espuma do sofá. E o Antônio ontem brincando de carrinho, ele, não, o carro tá andando na nuvem agora, mamãe, ele foi pra nuvem. E eu hoje falava, não, ficou pior, não tem, né? Tá mais bagunça do que tá. Mas aí eu lembrei, não, mas olha, tem uma nuvem para ele. Nós tínhamos feito uma meditação até rapidinha do YouTube em português de Portugal, que ele falava, senta como se você estivesse sentando na nuvem, um yoga, o yoga para as crianças, Uhum. né? Pensa que você está sentado numa nuvem e você vai viajando pelo céu, ele sentado na nuvem. E ele usou isso que ele tinha visto no outro dia. Olha, mamãe, aqui temos nuvem, até nuvem a gente tem dentro de casa, né? Então eu posso olhar dos dois jeitos, Claro. né? E para mim, as crianças ensinam-me muito melhor Sim. como viver este presente no meu poder. Uhum. Porque as crianças falam, não tem capa, não tem capa, está tudo certo. Vamos fazer nuvem, Não vamos é, aproveitar a nuvem. não é o que era, é o que. E o que é o que é meu, é o meu significado.
E nós, Uhum. como adultos, esquecemos às vezes de dar significado àquilo que não tem significado. O Sim. vírus não tem significado. Tem um nome, tem uma definição, mas o significado, o que ele quer dizer para mim, sou eu que dou. Uhum. O que é que isto quer dizer na minha vida é feito por mim. E é feito por mim neste momento. Não pode ser ditado pelas notícias, não pode ser ditado pelo coletivo. Tem que ser uma escolha muito própria. E tem que ser uma escolha orientada pela minha forma, pela minha postura, pelo que eu quero aqui nesta vida. Faz sentido? Sim. Eu não, é como a louça suja na pia, né? Eu não posso ditar o meu estado emocional porque a pia tem louça suja, porque vai ter sempre. Eu posso, então eu escolho lavar, foi o que eu fiz, eu escolho lavar a louça. Aí a sua frase me veio, não, é para olhar para dentro, então eu não vou olhar a pia. Mas quando a pia ficou limpa, claro, eu fiquei melhor. E aproveitei a água e aquele momento ali para, né, ter essa pausa mínima que fosse Claro, enquanto a gente faz a tarefa, né? Enquanto você está claro. fazendo alguma coisa. E essa para mim é a prática que me tem salvado na vida e que eu acredito que me ajuda a viver este processo em presença comigo. Vai Sim. ser bom ou vai ser mau? Depende. Vai haver dias em que eu vou ter mais capacidade, que eu me vou sentir mais inteira, mais capaz, mais funcional? Vai. Vai haver dias em que eu vou precisar de me recolher porque eu não estou capaz? Vai. E a diferença não é se um é bom e outro é mau. A diferença é se eu tenho capacidade para notar. Se Uhum. eu tenho capacidade para saber até onde é que eu estou. A Brené Brown fala, ela adoro quando ela diz que na família dela elas têm um compromisso, é que eles veem uns com os outros se têm 100%. Na família têm que ter 100%. Se não tiverem 100%, eles têm que ir buscar a algum lado. Então, se ela está cansada e veio de uma viagem e ela diz eu só tenho 30% para dar, alguém tem que falar, ok, não, eu estou tranquilo, eu cubro o resto. Mas tem Sim. que haver 100%. E eu acredito que não em família óbvio, também é importante, mas se eu estou sozinha, eu tenho que ver onde é que eu vou buscar os meus 100%, porque quando eu não estou a 100%, eu posso me exigir uma perfeição e uma exigência de um nível muito desgastante. E eu posso ignorar a minha verdade e continuar, continuar, continuar. Se eu souber que eu só tenho 20% para dar, então eu sei que se eu só estou a dar 20%, eu vou ter que encher o meu copo. Eu vou ter que alimentar-me, eu vou ter que me cuidar, porque eu quero ter mais para dar. Uhum. Mas é, Isso e não importa se você tem, né? Como eu aqui, a casa com 5 pessoas, então eu nos 20% já tá bom, que os outros todos eles eu tenho falado muito da colaboração, do trabalho em equipe, tá? Mas também para quem mora sozinho, quem está passando, né, claro, outros desafios completamente diferentes nessa quarentena. Não é um melhor do que o outro, né? não, Sair do julgamento de quem está não. melhor ou quem está pior. Né? E é importante essa colaboração quando nós estamos com outros, mas é verdade, eu no outro dia fiz um live com a Tani e ela falou a negociação do espaço próprio não é feito com os outros. Eu só faço a negociação com o espaço que eu preciso comigo mesma. Depois eu Sim. comunico e colaboro para encontrar esse espaço e esse tempo. Mas a negociação tem que ser sempre comigo mesma. Eu tenho que parar, eu tenho que me virar para mim, eu tenho que me saber avaliar com carinho, com cuidado, com empatia por mim mesmo, sentindo a minha dor, se eu consigo ou não consigo, e poder efetivamente pedir o que eu preciso, sabendo Uhum. que o outro pode ou não pode estar disposto a dar. Mas se eu pedir, eu já me estou a ver. Se eu já me estou a ver, então
já é possível. Eu acredito que a pausa, além do nosso sistema nervoso central, trabalhar mais com o parasimpatético do que o parasimpático, do que o Parasimpático. em inglês diz parasympathetic. É mais importante eu saber ligar-me ao meu ritmo do que se é um ou outro. Nós aprendemos a valorizar muito mais o sistema simpático, agir, fazer, cumprir, resolver. É importante e é super necessário. Mas se eu não valorizar o fluir entre os dois, o que eu chamo a dança, eu não vou conseguir ficar inteira, porque eu não vou ter a pausa. E a pausa é, sim, aquela que faz o recolher, mas é também o que eu chamo colo. É o carinho, é o nutrir, é o reestruturar, é o reconfirmar, é aquela mão que diz: Ah, eu respiro. É aquele, eu posso não fazer com a mão, porque se eu estiver focada na minha respiração, é o mesmo que eu tocar só. Eu posso não estar focada se eu colocar a mão no meu coração, se eu colocar a mão na minha barriga, se eu colocar a mão só aqui. Só eu sentir é como se eu estivesse a dizer: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E isso é importante. É importante essa pausa para eu reconfirmar que eu estou aqui. E esse tem sido o convite que eu tenho feito às pessoas. Não na pausa apenas, mas na presença. A No pausa é uma prática de presença, né? Não tem como, né? A gente não. É. Só que eu acho que nós confundimos a pausa com uma pausa física. E eu digo que Ah, eu sim. raramente estou a falar no físico. Às vezes é preciso acompanhar com o físico, mas eu posso meditar a andar, eu posso meditar a conduzir, eu posso meditar em atividade. Então eu não tenho que meditar só de uma maneira, de perninha cruzada, na almofada de meditação. Há muitas formas de meditar. E é bom eu saber que se eu sair da forma da palavra, então eu consigo virar-me para mim, eu consigo dar-me colo. Porque nós com as crianças, nós fazemos o quê? É aquele mimo, como é que vocês chamam? Não é mimo que vocês falam? Vocês têm um termo muito bonito com as crianças, mas é esse aconchego, é esse acolher, o acolher, Acolher mesmo. acolher do que está aqui. Quando a criança chora, eu vou acolher este choro. Eu não gosto do choro, eu não quero este choro, eu não pedi este choro, mas este choro está aqui. E eu não vou fazer deste choro errado, eu vou acolher este choro e eu vou acolher este choro de coração, porque está tudo certo. Está tudo certo e eu preciso de acolher este momento como eu faço o processo. Carinho, É o carinho. carinho. Vocês É o usam carinho. carinho Nós também? não usamos Não? mimo. A Não. mimo, sim. Carinho usamos noutro termo. Com criança é mais. É mimo. É um carinho, é um mimo. Mas Sim. este voltar para mim, voltar em aceitação, voltar em reconhecimento, voltar em presença, não é nada para fazer. Nós achamos que temos que fazer, temos que praticar presença, temos que fazer exercícios complicados de presença. E é muito simples. E não há nada a fazer. É, é, é voltar. É voltar. Dentro de tudo como está. É voltar. E essa tem sido a minha prática, muito reforçada. Desacelerei tremendamente. Eu senti na primeira semana do meu isolamento um acelerar muito grande. Eu acho que parte era meu, parte não era meu. Parte era meu porque eu queria ter algo para dar. Eu já não fazia lives há imenso tempo, eu não fazia um vídeo há imenso tempo, eu estava bem tranquilinha na minha onda e quando isto aconteceu eu senti mesmo que eu tinha que estar ao serviço.
eu tinha esta empatia, que é mais parte da compaixão, da parte de eu sinto a dor do outro, eu quero contribuir para aliviar a dor do outro. Eu senti isso muito. E eu senti, como muita gente sentiu, que todo o trabalho que eu tinha feito, todas as desgraças que aconteceram na minha vida, foi para me preparar quase para este momento. Eu sei o que é perder o outro, eu sei o que é não ter acesso, eu sei o que é ter medo, eu sei o que é a tristeza da incerteza. Que bom que estás de volta aos Estás vídeos, de Filipe. volta. E no fundo, obrigada, Filipa, olá Eva. Para mim, o convite foi muito de eu sentir como é que eu quero viver este momento. Sim. Porque eu tive 2 pedidos internos que eu tenho que honrar. Ou desligo tudo, desligo das redes sociais, desligo do mundo e eu vou recolher. Porque há algo muito meu que pede para eu me recolher neste momento, ou eu estou ao serviço que eu acredito que faz parte da minha impressão digital, do meu pedido interno de estar ao serviço. Eu acredito que eu estou aqui para servir e este é o momento que eu tenho que servir. Obrigada, Rafaela, é tão bom ouvir-te, deixa-me tão calma. Quem me dera Isso ter uma mesmo. mini Ângela sempre atrás de mim. Eu estou aqui, sempre que quiseres, estou mesmo aqui. Obrigada pelas tuas palavras. Mas é muito bom eu dar-me isso e eu perceber, se eu quisesse resolver na mente, eu entrava em conflito. Se por um lado eu quero parar, por outro lado eu quero servir, como é que eu sirvo sem parar? Sim. E a questão não é na forma, a questão é na emoção. Eu tenho que estar ao serviço na medida das minhas capacidades e eu tenho que recolher na medida das minhas possibilidades. Porque quando eu me recolho, eu vejo-me, eu sinto-me, eu sei me nutrir, eu sei o que eu preciso. Eu estava a partilhar com uma amiga no outro dia, eu estou a comer muito melhor, porque de repente veio, eu tenho que tomar conta de mim. Se eu tomar conta de mim, eu vou conseguir segurar aquilo que está a acontecer com tanta gente à minha volta. E quando eu faço esse processo, eu entro em contacto com os meus medos, eu entro em contacto com a minha dor, eu entro em contacto com a minha perda, com o meu luto, eu entro em contacto com tudo aquilo que está a ser pedido. Raiva, o, a indignação do comportamento de algumas pessoas. É importante isso. A Carla a responder à Rafaela a dizer que ela diz que se ganhasse o Euromilhões queria uma Ângela. Eu estou para venda. E é muito importante eu fazer essa escuta interna, esse conectar-me com aquilo que é o meu pedido mais profundo neste momento. Porque eu acredito que ao sair este pedido profundo, sai também a minha capacidade de eu me segurar. E quando eu me seguro, eu volto a ter a certeza que está tudo bem. Eu tenho medo, eu estou triste, eu estou incerta, está tudo aqui. Mas eu também vejo, ao ver que está tudo aqui, eu vejo que eu tenho espaço para o que está aqui. Eu não quero ficar uma super Ângela que quando já resolveu tudo isto vai ser muito melhor. Porque eu sei que eu não me vou resolver. Eu não tenho solução. Ou melhor, há uma solução, mas essa eu não quero, que é a morte. Soluciona tudo, certo? Resolve tudo, fica tudo resolvido. Não tenho mais medo, não tenho mais tristeza, não tenho mais incerteza. Só que essa não é a solução para a vida. A solução para a vida é eu aprender a viver. E isso é aquilo que eu tenho que oferecer, que foi a outra pergunta que a Marô me fez. Com o seu trabalho, né? Como é que o meu trabalho ajuda neste momento? Aquilo que eu tenho sido procurada e tenho sido muito procurada é exatamente a fazer esse percurso, a virar-me para mim. Quando as pessoas dizem
Ângela, preciso falar consigo, é que isto está muito, muito agora. Eu tenho o marido a trabalhar de casa com reuniões constantes, eu tenho os filhos em casa com aulas online, eu tenho o gato, o cão e o periquito a treparem por cima. E eu tenho que segurar tudo isto. Um prazer escutar a Ângela aqui de Valéria Inglaterra. Camargo. Valéria, Inglaterra. Como é que isso está aí? Isso está feio aí nesse lado. Está feio em muito lado, mas Inglaterra está, os números estão a subir muito, muito rapidamente. Eu espero que se lembre de tudo aquilo que sabe que está dentro de si. E esse tem sido o meu convite, é como é que eu vou bem para dentro, mas tão dentro que eu encontro o espaço para abraçar tudo o que está a acontecer fora. Porque enquanto eu quiser resolver fora, e sei por experiência, enquanto eu quero mudar os outros, as circunstâncias, eu vou gastar energia. Quando eu estou comigo, eu trabalho sim. Alguém me perguntou, quando eu tenho 12 sessões seguidas, eu não fico cansada? E eu digo sempre, é muito engraçado, porque trabalhar a mim não me cansa. Porque é onde eu pratico mais e mais consistentemente aquilo que eu acredito. Sim. Então, Essa presença, né, que você coloca inteira, né? Então, aquilo que eu acredito é que esta energia que eu gasto nestas coisas não é minha. Se fosse minha, eu gastava-me. Mas esta energia não é minha. Esta energia é energia criada na troca, na interação. Esta energia é a energia que eu recebo da pergunta, que eu vejo onde toca, onde mexe e que eu devolvo. Então é quase como criar um sistema autossuficiente. Sim. Onde não há gasto. A empatia, ela ajuda muito no foco, né, e na concentração, e essa conexão emocional, que até para os médicos, para profissionais de saúde e para quem trabalha, né, como terapeuta, ela reconecta, ela recarrega, né? Cada encontro, cada conexão você traz mais, né? Claro. E a Rafaela falou, é tão difícil fazer isso. Rafaela, obrigada, Vanessa. É difícil fazer isso quando nós não nos estamos a ouvir. Porque se eu estou a precisar de uma pausa e obrigada, Mafalda, se eu vou marcar um dia com 12 sessões e eu não sinto que eu preciso de parar, então eu estou a usar a minha energia. E eu me estou a dar e eu estou em mim, o gasto não é gasto, eu digo que é investimento. E eu sei porque quando eu tinha 12 sessões num dia, alturas em que eu ia em Portugal e as pessoas estavam à espera porque não queriam trabalhar comigo eletronicamente e queriam só presencialmente. E eu estou lá e eu fazia 12 sessões seguidas, 4 dias por semana. Eu saía e eu tinha que me acalmar para conseguir dormir. Sim. Eu não estava cansada. Você estava com mais energia ainda. Eu estava com mais energia ainda ao fim do dia. E para mim esse é o segredo. Eu digo que me cansa muito mais um jantar social do que um 12 horas de trabalho. Eu fico muito mais cansada com o conversete do tempo, da política, não é para mim. Então essa dinâmica gasta-me. É uma pessoa que começa e não acaba nada, não entra em nada, não toca em nada, está só a jogar conversa fora. Isso gasta-me, esgota-me. Eu fico, estou cansada, eu quero ir dormir, eu já não aguento mais. Mas quando eu estou na interação, quando eu sinto o outro, quando o outro se mostra, é tão bonito como sentes essa tua interação. E é muito, é como quando escolhemos alimentos, no fundo a única pergunta não é se é saudável ou não, mas se me dá energia ou se me tira energia. Ou se me tira energia. E para mim eu digo que não há alimentos saudáveis. Há eu na relação com o alimento, porque há alimentos que para mim podem ser saudáveis, e a partir de uma certa quantidade ficam venenosos.
Então é bom sim, eu preciso daquilo a esta hora, nesta medida, mais do que isso vai ficar mal para mim. E a Rafaela diz, é como o canto para mim, às vezes é até viciante, difícil de parar de estudar. Eu percebo, Rafaela, mas assim, na perfeição. A Gwynnie diz, quando for grande, quer ter a paixão da Ângela. E Gwynnie, isto não apareceu assim, isto apareceu porque eu fiz muita coisa a querer encontrar a forma certa. Mas não é a forma certa, porque não há nada que não me cause algum desafio. Eu, na parte de trabalhar por conta própria, também tenho desafios, normalmente de mandar os recibos e fazer as contas. Essa é a minha dificuldade de trabalhar por conta própria. Eu não gosto dessa parte, gasta-me. Eu evito, rejeito, vou, começo, distrai-me, vou comer, fico uma fome imensa. Essa parte não é para mim. Eu preciso de pôr energia, preciso de me preparar exatamente. A Susana diz, as 12 sessões são uma extensão de ti, daí não te sentires cansada e eu acredito que sim. É como ouvir a Rafaela a cantar. A Rafaela canta ópera, é uma cantora fabulosa, tem uma voz divina e é verdade, não dá para parar de ouvir, mesmo é assim, entra, porque eu acredito que quando nós damos de coração, quando sai de coração, nós, não é a forma. As pessoas pedem muitas receitas. Ângela, como é que eu faço? Como é que eu paro? Eu paro de manhã, eu paro à tarde, eu paro a respirar, eu paro a cozinhar. Quando é que eu paro? E eu não tenho receita, porque o parar tem que ser próprio. O parar tem que ser muito relacionado com o que é importante para mim. E esse parar, às vezes eu posso parar uma vez de hora a hora, normalmente é o meu indispensável. Como ela canta com paixão, sente-se na voz dela e nos nossos pulmões. É Rafaela Albuquerque, procurem. Rafaela Albuquerque, Faria. Exato, vale a pena. É assim, qualquer coisa. Mas para mim é como tudo. E respondendo à pergunta da Gwynnie, como é que se trabalha sem nos cansarmos? Eu acredito que eu só comecei a fazer isso quando eu deixei de trabalhar. Eu trabalho, tenho o meu calendário, tenho o meu horário, eu gosto de trabalhar. Mas quando eu não vi mais isso um trabalho, é verdade, quando eu deixei de ver isso como um trabalho, porque não dava sequer, eu a princípio eu sentia-me culpada de ser paga. Eu achava que eu devia pagar as minhas clientes, porque me dava tanto gozo. Normalmente nós estamos reconhecer que eu estava a prestar um serviço. Hoje sei que eu tenho que prestar um serviço, eu sei que eu tenho um valor e tenho algo a contribuir e que isso merece ser pago. Mas eu precisei de me dar isso primeiro. E é importante eu reconhecer isso também, que foi das lições mais difíceis. Também muitas vezes me perguntam coisas técnicas, posso transmitir tudo e a técnica aprende-se sempre, mas há coisas que não se ensinam, sentem-se. Como a nossa Ritinha, por exemplo, é verdade, a Rafaela foi professora de canto da Rita. E é muito interessante exatamente a diferença que faz. Porque quando alguém quer ensinar a técnica, eu posso aprender a técnica, mas eu não cresço, eu não aprendo, não há nada a acrescentar quem eu sou. Eu comecei com coaching assim, eu comecei a seguir a técnica e começou-me a sufocar. Eu não conseguia mais ter esse papel na vida das pessoas. Eu precisava não ter. E quando eu defini que eu não queria ser isto na vida das pessoas, eu permiti-me ser eu. Eu permiti-me ser o espaço que tanta gente diz que eu crio. Eu crio espaço. Espaço para a pessoa se ver, espaço para a pessoa se sentir, espaço para a pessoa ser quem é. Porque se eu não sou quem eu sou, então eu estou num colete de forças, eu vou morrer sufocada.
mas a vossa paixão não pode ser copiada, deve ser bem paga. Obrigada, Carla. Mas é verdade, eu tenho pessoas que sim, que dizem as mesmas coisas que eu. Eu tive uma cliente que me pediu autorização para escrever um livro das nossas sessões, de todos os apontamentos que ela tinha tirado das nossas sessões. E eu disse, claro, as sessões eram dela, ela pagou as sessões, tinha todo o direito. Mas eu sei que é difícil reproduzir aquilo que eu sou. Aquilo que eu Sim, sou é construído por mim. E se cada um fizer isso, ser e fazer, é essa a diferença entre o ser e o fazer. Eu posso fazer igual como eu aprendi no meu curso, mas eu tenho que ser eu naquilo que eu faço. E os professores sabem isso. sim, né? E as mães Ah, o sabem isso. José Pacheco, um professor tão querido de Portugal, ele fala, não ensinamos aquilo que ele não ensina o que tem para ensinar, ensinas aquilo que és, né? Um pouco essa, Exato. não é as técnicas, não é o conteúdo, mas Não é o conteúdo. é o Mais e espaço que a gente mais. cria, né? Mais e mais não pode ser o conteúdo. Mais e mais não podem ser as técnicas. O mate com quem eu trabalhei, que mudou a minha vida, que eu devo todo esta revolução para mim, o mate fala que não é a estratégia que cura. O que cura é o amor. E para mim é a solução. A solução é o quanto eu ponho aqui. Mas eu tenho que começar por mim. Porque Sim. há muita gente que tem muito amor para dar, mas põe das suas próprias reservas. E se nós pomos das nossas próprias reservas, nós debilitamos e nós não servimos como queremos servir. Por isso é que virar para mim não me torna egoísta. Virar para mim dá-me espaço para eu dar aquilo que eu quero dar. Eu Sim. não fico egoísta quando eu penso em mim. Eu fico com mais para dar, eu fico criativa, eu fico com ideias e possibilidades, eu fico com mais para dar. E isso é aquele que é o meu trabalho. Eu gosto de ter uma apresentação, para quem está curioso, contacte-me aqui através do link que a Maro pôs O no meu, Pangi. o meu email é angela@upangi.com. Se me quiserem enviar um e-mail, eu tenho uma apresentação grátis de 20, 30 minutos só para eu apresentar o meu trabalho, para nós nos conhecermos, porque eu acredito que eu não posso procurar um profissional. Se eu procuro um profissional, eu procuro uma técnica, eu procuro algo que é estático, rígido. Eu tenho que me procurar a mim. Se eu me procurar a mim, eu vou encontrar o profissional que me vê. E quando o profissional me vê, eu crio campo na interação para eu me ver de uma forma diferente, porque eu vou pedir os olhos emprestados do profissional e eu vou transmitir aquilo que eu vejo daqui e ambos ganhamos na troca, na interação, na empatia também, No porque tem que haver encontro, empatia né? no encontro. É isso. E para mim, quando eu tenho essa apresentação, eu falo, sinta se aquilo que eu falo faz sentido para você. Se não faz sentido, por favor, não trabalhe comigo, porque eu não Sim. sou para você. E isso é Não. muito importante. E eu sei É. que eu não sou para todos, claro. Sim, eu tenho essa relação, né? São pessoas, né? Por mais que a gente tenha aqui uma câmera, que é pessoas fazendo um A trabalho. Susana, obrigada, Susana. Ao seres tu, fizeste e Pois é. fazes a diferença. Este é um meu ponto de vista. Obrigada, Susana, Muito, agradeço. muito bom. Tenho aqui muitas Muito, companheiras de dança neste live. que alegria. Muito, muito, muito obrigada, Ângela. Só com medo do Instagram Do derrubar a gente, tempo, porque é 1 hora certinho. é ótimo. Assim nós não nos Mas esticamos mais do que aquilo que a tem que Angela ser. tem os grupos do Zoom também no domingo, né? Depois eu Oh, passo direitinho os tá bom. horários. Você falou 2 da tarde 2 da tarde. para quem está em Portugal. Não, não, duas da Não, não, tarde uma da é tarde 1 da tarde, hora. de Vocês Portugal. têm 1 hora a menos que nós no Brasil, Uma hora, certo? Ok. 1 hora a mais. Nós temos 1 hora aqui a 1 hora a mais. mais. Isso. Então, a 1 da tarde é para mim, nos Estados Unidos, na costa Uhum. este.
que são às 18 horas de Portugal, De que Portugal. serão 2 da tarde no Brasil. 14 horas aqui do Brasil, isso? Em português. Em Em português. inglês é 1 hora mais tarde. E em inglês, às 2 da tarde dos Estados Unidos mesmo, 1 hora mais tarde Exato, depois. 3 horas, 15 horas no Brasil e 8 horas em Portugal. Tá ótimo. E vai ter nesse Obrigada, domingo de Madalena. Páscoa.